Então olha que coisa bonita que a Torá está ensinando. Moshe, que outrora foi salvo pelas águas do rio Nilo, ele não podia ferir o Nilo, para a água do Nilo virar sangue. Teve que ser o seu irmão Aharon. Para ferir a terra do Egito também, para ela se tornar em piolho, teve que ser Aharon também, porque outrora a terra do Egito recebeu Moshe, tá? Ele viveu dentro do palácio. E outrora a terra do Egito ocultou o homem que Moshe matou logo no início, que ele matou lá um egípcio, tá? Que estava oprimindo os israelitas, tá? A terra que serviu para acolher ele, serviu para esconder o corpo do egípcio também, tá? E lá na frente também, Israel queria passar pelas terras de Edom, e o Criador falou não. Falou não, então... Não, eu dei a eles. É eles, é de Edom. Podia ter os defeitos, as coisas que a gente sabe, né? Os problemas que tem até hoje, né? Mas foi dado a eles. Foi dado a eles. Então, esse respeito, a gente tem que aprender, sabe? Às vezes eu fico pensando, a gente aprender a respeitar o território do outro, não sair invadindo o território do outro, né? Mas assim, saber se colocar, mas a gente tem que aprender a respeitar. Respeitar as autoridades, as pessoas precisam respeitar o nosso território. A gente também tem que aprender a respeitar o território do outro. Exatamente. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Exatamente. A gente refletir, né? Às vezes em nome até mesmo do próprio Criador, a gente pensa estar fazendo bem e a gente às vezes está atravessando o território. O território que não pertence a nós. Exatamente. Então isso que a Mary falou foi bem interessante. Por exemplo, num nível mais profundo, tá? No nível mais profundo, as escrituras anteviram que as 10 tribos, tá? Da casa de Efraim, de Israel, tá? Elas, ao invés de ficarem com o papai Jacó, com o papai Jacó, elas iam ficar com o titio Edom, titio Esaú. Como? Que isso, Yosef, que você está falando? Tá? Ou seja, as 10 tribos perdidas, elas, nesses séculos, bastante séculos, tá? Mais de 1000 anos, 1000 e tantos anos para cá, quase 2000 anos, tá? Uns 1700 anos, elas estão hospedadas o quê? No território de Edom, de Esaú, tá? Então, o que acontece? Então, muitas vezes, a gente tem que entender que pessoas que estão dentro de igreja, nos dias de hoje, não podemos pensar assim, eu vou chegar lá na igreja e todo mundo vai entender, vai aceitar a Torá, que não sei o que. Peraí, pede permissão para entrar lá. Porque aquele território ali, o que acontece? Aquelas ovelhas israelitas que estão lá, elas não foram forçadas, ninguém pegou uma faca e botou na garganta delas. Elas foram para lá e o que acontece? Ali a jurisdição, vamos dizer assim, de Edom, ou seja, o cristianismo foi criado no 4º século, ainda com violações à Torá e tudo. O que acontece? Então não podemos atravessar. A gente não pode chegar dentro de uma igreja e querer todo mundo, vocês têm que entender a Torá, que não sei o que, que papapá. Aquilo ali pede licença. Se alguém lá daquela igreja chamar para dar um estudo, alguma coisa, você explica para a pessoa, a gente já foi chamado, já. A gente tem amigos nossos que são pastores, a gente tem um amigo muito chegado nosso, uma pessoa extraordinária, ele já entendeu sobre as 2 casas de Israel, é uma pessoa que tem uma vida super consagrada ao Criador, tá? E ele tem confiança, ele chama a gente pra gente, a gente já ministrou para a igreja dele, a gente falou, a gente vai falar isso, assim, ele falou, tranquilo, que o Criador mandar vocês falarem, vocês falam, tá? Ou seja, então a gente não tem como atravessar um território que não nos pertence. A menos que a pessoa, vamos dizer assim, saia e te peça. Isso, eu tô querendo sair de Esaú, eu quero sair de Edom. Não, até nem identifique que ela quer sair, mas às vezes a pessoa vem... Deu a entrada para você. Aí é uma outra situação. Uma outra situação, a pessoa abriu uma porta, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Tanto que fala que Israel estava nas divisas de Esaú, na extremidade, tá? Então, mostrando, tá? Tanto que os sábios até hoje em Israel, eles falam isso, ou seja, até os que não aceitaram o Mashiach, tá? Eles sabem que a história do Mashiach passaria por Esaú, por Edom. Então, a gente até fica perplexo, tá? Porque eles sabem disso, tá? Mas a gente tem que orar por eles, porque o próprio Criador endureceu o coração de alguns da casa de Judá. Mas vai chegar um momento que o coração deles vai amolecer, tá? Pode falar. Ela colocou. Interessante que aponta muito para o vermelho, as coisas, vaca vermelha. Exatamente, quer dizer, várias coisas vermelhas, né?
Então a gente percebe isso, ou seja, e o vermelho, de uma certa maneira, está associado a Adão, que vermelho é Adumá, tá? E na forma masculina é Adão, que é Adão, Edom também, que é da mesma raiz de palavra, ou seja, a Torá anteviu que a história do Messias passaria por Esaú, tá? O Criador não foi pego de surpresa, no 4º século inventaram o cristianismo, ele já sabia, ele permitiu, tá? Mesmo com todos os erros do cristianismo, pelo menos a história do Messias, tá? As pessoas tiveram acesso à salvação no Messias, porque a salvação é pelo favor imerecido, mesmo sem conhecer a Torá. Muitos entregaram suas vidas para o Messias, e o mundo só não está um caos até hoje, porque bem ou mal, tá? Ainda que eles não tinham entendimento completo, tá? Eles tinham pelo menos o entendimento do Messias. Então já é uma bela ilustração para a gente respeitar, tá? Os lugares, ou seja, tá? Se a pessoa, como a Mary falou, a pessoa está dentro do cristianismo, você tem uma intimidade, você pode, como um pescador, jogar uma isca, né? O Mashiach falou, vinde após mim, eu farei que vocês sejam pescadores de homens, principalmente quem tem um ministério de evangelismo. O Criador já capacitou essas pessoas para falar de uma forma já especial, mas dependendo da oposição da pessoa, a gente já não lança pérola aos porcos, que o Mashiach ensinou, ou seja, se a pessoa pedir, né, demonstrar que quer sair de Edom, ela quer vir para Israel, então a gente vai e socorre. Só para concluir esse assunto de Edom, em Apocalipse 18, o Criador fala o quê? Sai dela, povo meu, tá? E eu ouvi uma voz dos céus que dizia, sai dela, povo meu. Então, nós precisamos sair de Edom, de Esaú, tá? Entendemos que teve um caminho do rei ali em Esaú, tá? Que tem muitas pessoas das tribos perdidas que estão lá, tá? Mas como Moshe não chegou a entrar, passou perto, mas não entrou, então que venhamos fazer isso, tá? Vamos traçar o nosso próprio caminho. Muitas vezes vai ser mais longo, Moshe teve que fazer um caminho mais longo com o povo de Israel, deu trabalho, mas o Criador já estava ciente disso, ou seja, o caminho para nós muitas vezes vai ser mais longo, tá? Mas se a gente está saindo de Edom, de Esaú, tá? Ainda que a gente vai fazer um caminho mais longo, mas vamos fazer, tá? Vamos prosseguir. A morte de Aharon. Então, versículo 22. Então partiram de Kadesh. Em hebraico é Mikadesh, ó, de novo a palavra, tá? Kadesh. Então partiram de Kadesh. E os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor. Em hebraico é Hor Hahar. Com os massoréticos, o nome do monte ficou Hor, tá? A palavra monte em hebraico é Har, tá? E aqui aparece 2 vezes a palavra monte, tá? A gente, sem os sinais massoréticos, no paleo hebraico, tá? Seria Har Hahar, ou seja, monte, ou monte. Pô, mas por que o lugar que Aharon vai morrer, vai ser sepultado, aparece a palavra monte, que já é elevada, mas aparece 2 vezes, mostrando a elevação espiritual de Aharon, tá? E ele é uma tipologia do Messias, significando o que? A revelação do Messias, o monte é para as 2 casas, tá? Ou seja, uma revelação para as 2 casas, por isso que aparece a palavra monte 2 vezes, tá? Vieram ao monte Hor, tá? Em hebraico, Hor Hahar. No paleo hebraico, Har Hahar. Monte ou monte, seria uma boa tradução. E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon no monte Hor, no monte, nos termos da terra de Edom, dizendo, olha aí, Aharon, que é o sumo sacerdote, é uma tipologia do Messias, que vai morrer. Vocês estão vendo que faz divisa com Edom? Não foi acidente de percurso. Tipo assim, o Criador não foi pego de surpresa, que no 4º século os descendentes de Edom inventaram o cristianismo. O Criador já sabia, tá? Então, pelo fato do nosso povo de Israel não ter, vamos dizer assim, se mantido fiel, de acordo com o que a gente vê lá nas bênçãos que são dadas para Jacó e Esaú, quando Israel caísse, Esaú, Edom se levantava e vice-versa, tá? Então Israel deu brecha para que Edom assumisse no 4º século. Então vamos lá. Aharon será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes à minha palavra, nas águas da contenda, de Merivá. Ou seja, embora Aharon seja de uma elevação extraordinária, mas o Criador mostra o erro que ele cometeu, tá? Toma a Aharon e a Elazar, seu filho, e faze-os subir ao monte, ao monte Hor. E despe a Aharon as suas vestes, e veste-as a Elazar, seu filho, porque Aharon será recolhido e morrerá ali. Olha que morte honrosa.
subindo num monte, ele, Moshe e o filho dele, Elazar, tá? O justo, tá? Que bênção saber quando vai morrer, poder se preparar, se despedir do seu povo, da sua família, tá? Fez, pois, Moshe como Yahuwá lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Então, assim, Moshe deve ter sido um dos momentos mais difíceis da vida dele, o irmão dele que acompanhou ele durante a vida inteira, e agora Moshe já perdeu o seu braço esquerdo, que é a sua irmã Miriam, e agora vai perder o seu braço direito, Aharon, tá? O filho de Aharon iria assumir no lugar dele, Elazar. Pode falar. E a senhora colocou assim, se a fé da forma israelita tivesse sido levada ao mundo no meio de Edom, muito provável não daria certo. Acredito que por isso Yah usou o cristianismo para levar uma fé no Messias de forma romana, para que alcançasse o mundo todo, mas no fim os israelitas descobrem a verdade. Isso, é muito show esse comentário, lindo isso. Porque isso é muito legal que o Arriachá falou, o Criador não foi pego, desprevenido, de surpresa. O Criador já sabia e ele faz, como diz em Romanos 8:28, ele faz com que todas as coisas cooperem, tá? Sim. Então, verdade seja dita, tá? Os israelitas que mantiveram as suas origens foram os da casa de Judá. A casa de Judá esconde. Tipo assim, aquele ditado, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tipo assim, não, só é querer ficar para a casa de Judá. O Criador, já sabendo de tudo, permitiu isso, tá? Que de uma certa maneira as boas novas alcançaram o mundo inteiro. E as ovelhas perdidas agora estão descobrindo e estão saindo de Edom, tá? Então vamos lá. Fez, pois, Moshe como Yahuwá lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moshe despiu a Aharon as vestes, e as vestiu a Elazar, seu filho. Olha que privilégio, poder morrer vendo seu irmão, né? Aharon morreu, vendo o irmão dele, Moshe, vendo o filho dele, dando continuidade ao legado dele. Olha que privilégio, né? A morte de um tzadik, de um justo, tá? O próprio Criador chamou ele para o monte Hor, tá? E morreu Aharon ali sobre o cume, é a tradução em português. No hebraico é Berosh, morreu na cabeça, tá? Olha que coisa interessante, Gólgota, tá? A palavra em hebraico, tá? Golgotá, que significa crânio, tá? Os especialistas em aramaico falam que no hebraico, no aramaico, essa palavra que em português é Gólgota, ela é praticamente um sinônimo de Rosh, que é cabeça, tá? Ou seja, o Gólgota é um crânio. O crânio o quê? É o osso da cabeça. Então olha que bela ilustração da morte do Mashiach, que seria executado, tá, no madeiro, no Gólgota, ou seja, em cima do monte, tá, do crânio, da cabeça, ou seja, e morreu Aharon ali, no hebraico, Berosh, ou seja, na cabeça do monte, olha, apontando para o Mashiach. E desceram Moshe e Elazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Aharon era morto, choraram a Aharon 30 dias, isto é, toda a casa de Israel, tá? Ou seja, então o pessoal só dá valor depois que perde. O mesmo pessoal que estava um pouquinho antes reclamando contra Moshe e contra Aharon, né? Por que trouxe a gente para cá? É o mesmo povo que agora está profundamente comovido com a morte de Aharon. E todos os comentaristas, todos, 100% concordam em dizer que o povo sentiu muito mais a morte, sentiu mais a perda de Aharon do que de Moshe, porque Aharon era mais amigo do povo, tá? Moshe tinha mais contato com o Criador, tá? Pode falar. Agora, ele foi enterrado ali? Exatamente, ele foi enterrado ali, tá? Ali. Então, olha que honra, tá? Ou seja, o Criador explicou tudo para ele e tal, ele subiu o monte com Moshe, que era o irmão dele, com o filho dele, Elazar. Que privilégio um homem morrer sabendo que seus filhos vão dar continuidade ao seu legado, né? Então, vamos lá. Na semana passada, tá? O capítulo 21... a gente vai resumir, a gente vai fechar o 20 e o 21 a gente já falou no início da Paraxá. Eu prometi a vocês na semana passada que ia ler um trecho aqui que tem, as Bíblias católicas contêm livros apócrifos, tá? Então, por exemplo, quem não tem, essa Bíblia aqui é uma bênção, tá? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, tá? Tem livros apócrifos. E o que acontece? O livro de Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, tá? No capítulo 45 tem homenagens a vários personagens, tá? Eu vou ler aqui rapidinho que eu prometi a vocês. Olha a homenagem que o autor de Eclesiástico, tá? O Sirácida, fez para Aharon. Diz assim:
elevou a Aharon, Kadosh, um santo semelhante a Moshe, seu irmão da tribo de Levi. Eu fico emocionado, peraí só um instantinho, tá bom, pessoal? Elevou a Aharon, Kadosh, semelhante a Moshe, seu irmão da tribo de Levi. Ele o instalou por decreto eterno e deu-lhe o sacerdócio do povo. Fê-lo feliz com seu ornamento e o cobriu com veste gloriosa. Revestiu-o de glória perfeita e preparou-lhe ricos ornamentos, calções, túnicas e éfode. Para circundar a sua veste, deu-lhe romãs e numerosas campainhas de ouro em todo o redor, para tinir a cada passo seu, e fazer ouvir no tabernáculo um eco, como memorial para os filhos de seu povo, e veste sagrada de ouro, de azul, de escarlate, obra de bordador, o peitoral do julgamento, o urim e o tumim, luzes e perfeições, de carmesim retorcido, obra de tecelão, pedras preciosas gravadas em forma de selo, em engaste de ouro, obra de joalheiro. Por memorial, uma inscrição gravada, segundo o número das tribos de Israel, e diadema de ouro sobre o turbante, trazendo gravada a inscrição de consagração. Kadosh LaYahuá, santo a Yahuá. Decoração soberba, trabalho magnífico, delícia para os olhos são esses ornamentos. Nada de semelhante houve antes dele, e jamais estrangeiro os vestiu, porém somente os seus filhos e seus descendentes para sempre. Seus sacrifícios se consumiram inteiramente 2 vezes por dia, sem interrupção. Moshe o consagrou e o ungiu com óleo santo. Foi para ele aliança eterna, assim como para a sua descendência, enquanto durarem os céus, para que ele presida o avodá, exerça o sacerdócio e abençoe o povo em nome de Yahuá. Ele o escolheu entre todos os viventes para oferecer o sacrifício de Yahuá, o incenso e o perfume como memorial, para fazer a expiação por seu povo. Deu-lhe os seus mandamentos e confiou-lhe as prescrições da Torá, para que ensine a Jacó os seus testemunhos e esclareça Israel sobre sua Torá. Os estrangeiros coligaram-se contra ele. Eles o invejaram no deserto. Homens de Datã e Aviram, o bando de Corah, odioso e violento. Yahuá os viu e irritou-se. Eles foram exterminados em sua cólera. Por eles fez prodígios, consumindo-os pelo seu fogo em chamas. Ele aumentou o esplendor de Aharon, deu-lhe um patrimônio, destinou-lhe as oferendas das primícias. Em primeiro lugar, pão em abundância, e que comessem também dos sacrifícios de Yahuá. Deus a ele e a sua posteridade. Porém, na terra não terá herança. Não tem porção no meio do povo, porque sou eu e Yahuá a tua parte da herança. Lindo, gente. Isso aqui é impossível não se emocionar lendo esse texto. Qual capítulo? É Eclesiásticos, capítulo 45, do 7 ao 22, tá? Lindíssimo, tá? Quem não tem uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia Teb, tá? Adquira, vocês podem baixar até na internet, tá? Então, vamos lá. O capítulo 21, fiquem tranquilos, tá? Com relação ao horário, que o capítulo 21 a gente praticamente já deu ele, a gente vai só mais focar nesse capítulo 20. Então, Aharon, uma bela tipologia do Messias, ou seja, o sumo sacerdote, assim como Yahushua HaMashiach, vamos dizer assim, morrendo ali na cabeça do monte, tá? Assim como Yahushua HaMashiach, no Gólgota, tá? Então, uma belíssima ilustração de Yahushua HaMashiach. E essa homenagem que tem aqui no livro de Eclesiástico, tá? Para Aharon, tá? Quando chegar a morte de Moshe, a gente vai ler a homenagem também que o Eclesiástico faz para Moshe, mais para frente, tá? Vocês até nos lembrem se a gente esquecer, tá? Então, o profeta Malaquias fala que um memorial foi escrito para aqueles que temem a Yahuá, ou seja, cada um de nós, tá? Receberemos de Elohim o louvor, o elogio, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 4, tá? Ou seja, o Criador escreve tudo o que estamos fazendo, tá? No livro da vida, tá? E no livro do Cordeiro. Então, assim como o Eclesiástico homenageia alguns personagens do Tanar, tá? Então, também no livro da vida está relatado as coisas corretas que fazemos para o Criador, tá? Então, vamos lá. Então, nós vemos aqui o capítulo 20, tá? Fechamos o capítulo 20. O 21 nós já falamos acerca da serpente de bronze, tá? A gente falou no início da Paraxá, como a hora está avançada, não dá tempo da gente falar mais, tá? Então lembrar que sempre a gente pode estudar a Torá milhares de vezes e nunca vai esgotar os assuntos, tá bom? Então no capítulo 21, o povo de Israel
mais uma vez, vamos dizer assim, aprontou, tá? Ficou de novo, né? Por exemplo, no versículo 5, 21:5, e o povo falou contra Elohim e contra Moshe. De novo, qual a pergunta que não quer calar para eles? Por que nos fizeste subir do Egito, né? Por quê? Para que morrêssemos nesse deserto. Se eu fosse Moshe e Aharon, já fazia uma placa, tá? Eu já sabia, tá? Mesma coisa, sempre, tá? Então a gente tem que refletir que nós, das 12 tribos, somos descendentes do povo de Israel que estava aqui, tá? Então, nós, seres humanos, temos a tendência de murmurar. A gente muitas vezes esquece as bondades do Criador, tá? No Avodá que a gente fez de manhã, a gente lembrou que o rei de Judá, numa batalha impossível contra uma multidão inimiga que vinha contra ele ordenou que os levitas fossem na frente cantando Odula Yahuá Kitov Kileolam Hasdou, ou seja, rendam graças a Yahuá porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Devemos ter gratidão. A gratidão rebate a murmuração, joga ela longe. Então vamos lá. Então a gente vai pular aqui. Nós já falamos no capítulo 21 da serpente de bronze, tá? No hebraico é Nehash Nehoshet. Só no hebraico isso, tá? A palavra bronze, tá? É Nehoshet. E serpente é Nahash, Nehash, ou seja, um jogo de palavras, tá? Nehash Nehoshet. Ou seja, no início da paraxá a gente já falou bem. Então, por conta da hora que está avançada, eu não vou falar de novo acerca da serpente de bronze, tá? Vamos lá. Vai finalizar o capítulo 21, é o último assunto da paraxá. Os israelitas ferem os reis de Moab e de Baxã, ou seja, povos que eram, vamos dizer assim, poderosos, eram bons guerreiros, ótimos guerreiros. Moshe, educadamente, como um diplomata, pedindo para passar pelos termos, tá? de Moab e de Baxã, tá? E os respectivos reis desses lugares, né? Eles, vamos dizer assim, eles vieram de uma maneira bem agressiva, fazendo guerra contra Israel. E por conta disso, seus territórios foram acoplados, tá? Ao povo de Israel, tá? Então esses territórios desses inimigos acabaram sendo acoplados ao território de Israel. Então, que nós venhamos ter coragem. O nosso povo, durante esses 40 anos, passou por inúmeros testes, inúmeras provações, tá? Que no decorrer da nossa vida, em meio às dificuldades, às lutas, às vezes parece que o nosso problema não vai acabar nunca, tá? O povo aqui estava desesperado, os nossos antepassados, 40 anos ali, quase já tinha se passado, que eles estavam no deserto, tá? Nessa altura aqui do campeonato que a gente está lendo aqui, tá? E o que acontece? No Tanar tem um versículo que eu acho extraordinário, diz assim: de que se queixa o homem diante de Elohim? Queixe-se cada um de seus próprios pecados, tá? Então, o que acontece? A gente tem que entender que os infortúnios, eles vêm sobre as nossas vidas, tá bom? Tem que ter o carimbo, a permissão do Criador, tá? Quem é aquele que manda e assim acontece, sem que a boca de Yahuá o tenha ordenado? Acaso não procedem dele o bem e o mal? Ou seja, tudo está no cálculo do Criador. Ele confia em nós quando ele permite que uma aflição muito grande venha sobre nós. É como um professor que confia tanto no aluno que permite um teste difícil, sabendo que o aluno vai passar, tá? Então, pessoal, nós vamos estar concluindo essa paraxá, tá bom? Que maravilha nós percebermos que Yahushua Hamashiach, o nosso Salvador, o próprio Mariá, o soberano Yah, ele que é Yahuá, ele é homenageado em cada capítulo da Torá, cada versículo, cada palavra, em cada pedacinho de uma letra da Torá, tá? Então que possamos exercitar isso, em tudo aquilo que a gente estiver lendo na Torá, a gente identificar o Messias, tá? E que venhamos aprender com os nossos antepassados, tá? A não cometer os mesmos erros, tá? O Criador espera de nós o quê? Que venhamos preparar o caminho do Tikkun Olam, ou seja, a restauração de todas as coisas, tá? Vai chegar um momento em que todas as coisas serão restauradas, que diz em Atos 3:21. Por enquanto, o Mashiach não volta, tá? Enquanto algumas coisas não acontecerem, tá? E uma das coisas que precisa acontecer é o quê? O retorno das tribos perdidas. Então, seja qual for a luta que a gente estiver passando, tá? Que venhamos entender que o Criador permitiu, ele confia em nós, tá? Que venhamos ter um coração grato ao Criador, sabendo que os mesmos sofrimentos estão ocorrendo entre os nossos irmãos israelitas nos 4 cantos da terra, mas os sofrimentos, eles trazem o quê? Um bônus para nós, um mérito, tá?
Então, durante toda a eternidade, agora a gente fica desesperado quando passa um sofrimento, mas durante toda a eternidade a gente vai ver com muito bons olhos. Poxa, ainda bem que o Criador permitiu que aquele sofrimento viesse sobre mim. Com aquilo eu aprendi isso, aprendi aquilo. O meu galardão aqui está sendo maior. Eu me elevei mais espiritualmente, tá? Então, que a gente venha entender isso, tá? O Criador, ele está no controle de todas as coisas, tá? E bendito seja Yahuwah, porque ele próprio é Yahushua HaMashiach. Ele é a vaca vermelha planificada, do capítulo 19, tá? No capítulo 20, ele é o Aharon, tá? O sumo sacerdote planificado, tá? E no capítulo 21, tá? Essa descrição do quê? Da serpente de bronze, que o povo tão somente olhava e era curado, tá? Então, ou seja, tinha que ser o olhar da emuná, tá? A escritura diz assim, no Tanar, nos Salmos, olhai para ele e sede iluminados, ou seja, temos que olhar para o Mashiach. O autor de Hebreus fala, fitando os olhos firmemente em Yahushua HaMashiach, o autor e consumador da nossa emuná. Então, com os olhos fitos nele, que está nos céus, tá? Que venhamos entender que ele carregou os nossos pecados, tá? E que venhamos a mirar os olhos nos céus, olhar para o alto, tá? Para que ele venha nos restaurar, tá bom? Então a gente agradece a presença de todos vocês, tá? A gente vai pedir alguém para estar fazendo uma tefilá. Então eu vou pedir a Mary para escolher uma pessoa para estar fazendo uma tefilá, tá bom? Para a gente terminar, tá? Pode ser a Ziporá, se ela tá na... Pode falar. Ziporá. Tsiporá, né? Então nossa irmã Lígia, nossa irmã Tsiporá, vai fazer a tefilá. Alô, shalom, irmã. Tudo bom, irmã? Tudo. Amã. Como é que vai o pessoal aí da sua família? Tudo bem? Ah, tá todo mundo bem aí, né? Estamos todos bem. Amã. Então, irmã Tsiporá, pode ficar à vontade e fazer uma oração, uma tefilá, por favor, tá? Todarabaiá, por ter nos proporcionado mais um Shabat em comunhão com os nossos Arris e Arraiotes que estão longe e perto. Agradecemos de todo o nosso coração por tudo que ouvimos e tudo que aprendemos. E gostaríamos também de orar pelas pessoas que ainda não conhecem o caminho verdadeiro e que elas venham ter o tempo que a gente está tendo para aprender cada vez mais de Yahushua HaMashiach, nosso Mariá, que venha nos abençoar cada coração, que nós possamos cumprir o que ele tem para nos ensinar. É um favor imerecido que ele tem dado para nós todos. Agradecemos por essa comunhão. Obrigado, Yah, por todo esse favor imerecido. Shalom, shalom. Amã. 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 Todarabá, irmã. Obrigado, tá bom? Shabbat Shalom. Então a gente vai despedindo de todos vocês, tá bom, pessoal? E a gente já tá com saudade, tá bom? Então, Shabbat Shalom Lekulam. Shavua Tov. Então lembrar que esse dia é o dia que a gente espera a semana inteira, tá bom? Então que a Yahuwah continue abençoando a cada um de vocês aí, em cada cidade, em cada estado, em cada país, tá bom? Tá? Que a Yahuwah esteja com vocês. Shabbat Shalom Lekulam e Shavua Tov, tá? Para todos vocês, tá? Até o próximo Shabbat. Que venha o próximo Shabbat. Shalom.